Nesse vídeo nós iremos tratar da investigação de paternidade ou ação de investigação de paternidade. A paternidade, essa relação de parentesco entre o pai e o filho, no primeiro grau de parentesco. Pode ser fruto do amor, como pode ser fruto do sexo. Certo? Então, quando o filho nasce na constância do casamento, tudo resolvido? Não. Nós vamos ver que não é bem assim. Existe uma presunção de que seja filho do marido, mas pode não ser. Na união estável também. Se há uma união estável entre o homem e a mulher e nasce um filho, a presunção, daí não é presunção legal, a presunção de fato é que seja filho daquele pai. Certo? A investigação de paternidade, então, a ação de investigação de paternidade, é o procedimento judicial para o reconhecimento do pai de forma involuntária, porque o pai não quis voluntariamente se dirigir até o cartório e registrar aquele filho como seu, de forma voluntária. Certo? Então, quais são os efeitos? Por que se registra a paternidade? Para receber o nome de família, estabelecer a relação de parentesco, receber pensão alimentícia se for o caso, ter direito à herança. E o amor? Será que o legislador impõe ao pai entregar amor a esse filho, direcionar amor a seu filho? Nós já tivemos algumas ações judiciais no Brasil, no primeiro momento reconheceu e depois o tribunal entendeu que não tem como, porque as formas de amor, como que o pai deve expressar o amor ao filho? O pai tem que obrigação com relação ao filho na exteriorização do amor, do carinho? Os portugueses falam em cuidado. O pai tem um cuidado para com o filho, certo? E esse cuidado é entendido como amor nesse contexto aí, certo? Então, partindo dessa noção introdutória, a gente chega no primeiro requisito. Qual é o primeiro requisito para ingressar com a ação de investigação de paternidade? O primeiro requisito e o principal é a existência de um suposto pai. Como assim a existência de um suposto pai? Então, eu tive um caso em que a moça, sem contar os detalhes, entrou no caminhão, na beira da estrada, e se relacionou com um caminhoneiro. Ele simplesmente foi embora e ela se dirigiu em busca do reconhecimento da paternidade. E constatamos que ela não sabia quem era a pessoa. Como poderia entrar com uma ação contra todos os caminhoneiros do Brasil? E esse caminhoneiro, se fosse particular ainda, não tivesse por profissão, senão só a sua carteira. Então, existem alguns casos que é impossível precisar quem seja o pai. Por outras vezes, eu tive um caso em que a moça se relacionava com 6 homens. E na primeira ação, indicação, ela errou o pai, mas na segunda, ela acertou a paternidade, porque eram rapazes todos parecidos, estudantes, e a moça trabalhava nesse local e mantinha relação com todos eles. Então, a existência do suposto pai, conhecer o suposto pai. Se não tem nenhum indicativo, não tem como ingressar com a ação de investigação de paternidade. O segundo requisito é provar a existência das relações, que tinham relações sexuais, que existiram relações sexuais. Mas hoje, o exame laboratorial chamado DNA, a verificação da sequência genética do ácido desoxirribonucleico, esse exame laboratorial, exame pericial laboratorial, ele acabou ganhando uma grandeza tão grande que ele até suprime a existência de relação sexual dessa prova, porque ele dá com muita certeza quem é o verdadeiro pai da criança, certo?
mas em caso de que não dê para ser realizado o DNA, a prova da existência da relação sexual pode conduzir a esse ideal aí. Eu tive um caso em que o entregador de bebidas, ele descansava na casa da moça, da namorada, na hora do almoço, e encostava o caminhão lá de entrega, ficava. Os vizinhos foram testemunhas que ele fazia o seu descanso, descansava com ela nesse horário. Então foi uma prova da existência da relação sexual, certo? Então, namorado entre aspas, não é? Com a Lei 8.560 de 92, veio mais uma possibilidade do reconhecimento voluntário, ou seja, o cartorário, ao registrar, ele pergunta para a mãe quem é o pai, chama ele para se apresentar lá, e ele voluntariamente pode pedir para incluir o nome dele, evitando a ação judicial para esse reconhecimento, certo? E a legitimidade para propor ação, quem é que pode propor ação? Ai, meu filho tem 2 meses, como é que vai propor? A legitimidade é do filho, certo? O filho, a mãe, que é o que a representante legal dele vai representar ele na procuração, a titularidade da ação é do filho. E antes, por instrumento público a procuração, hoje por instrumento particular. Caiu essa exigência burocrática há muito tempo da procuração por instrumento público que era exigida nesses casos, certo? Então isso acabou acabando. No Império Romano dizia-se que a mãe era certa, o incerto era o pai. Mas pode acontecer da investigação não ser de paternidade, ser de maternidade. A mãe deu à luz e não assumiu a maternidade e vir depois de sofrer uma ação de investigação de maternidade, que segue os mesmos padrões da ação de investigação de paternidade, certo? Como eu disse, sabendo quem seja a suposta mãe, certo? E o exame de DNA acaba fazendo o resto, a prova das relações. Em caso de registro equivocado, porque não seja pai, ou ele descobre lá, a mulher confessa que o filho não é dele, existe ação negatória de paternidade, que ele pode entrar com ação negando a paternidade, certo? Com seus requisitos lá. O exame de sangue do sistema ABO, RH positivo e negativo, ele é exclusivo, ele consegue excluir com bastante precisão. Então ele é utilizado de forma segura para excluir aquela pessoa da paternidade. Certo? Só isso daí. A certeza mesmo fica por conta do DNA. Certo? Os 99, vários nomes lá dão certa confiabilidade ao resultado. Certo? Então, agora sim, a presunção de paternidade durante o casamento. A mulher, então, teve o filho, ela vai lá e registra. Ao chegar para o registro, para o cartorário, eu conheço o pai da criança, esse menino está com o olho puxado, o pai é de outra origem racial e não é o pai, vou me recusar a registrar. Veja bem, é uma presunção de veracidade, é uma presunção de que aquela criança seja filha daquele pai. Isso poderá ser discutido depois, certo? E uma grande questão que a gente debate aqui no Brasil, nos países vizinhos, outros países, até se força a fazer o exame, certo? O pai, por vezes, se nega a fazer o exame de DNA, achando que não vai ser reconhecida a paternidade por conta disso. Alguns juízes mandam conduzir sob vara. Essa condução não se pode se dar no Brasil, porque os direitos fundamentais, lembrando que o direito à paternidade é um direito humano também, é um direito fundamental. E agora ele acaba sendo encoberto por direito à intimidade, à liberdade do suposto pai. Certo? Então, esse exame de DNA aí, ele traz uma presunção grande de veracidade e pelos direitos fundamentais não se pode exigir que a pessoa seja obrigada por ordem judicial a fazer, a submeter a esse exame de DNA. Certo? Se deveria ser assim, não deveria ser assim, porque afinal nós estamos conversando sobre paternidade.
sobre um assunto que se curva diante do direito à intimidade e liberdade do pretenso pai. Por outro lado, imaginemos a situação de uma pessoa acusar determinada pessoa de pai, um alto executivo, ele é o pai da criança, mas nunca eu saí de casa, nunca tive essa relação, certo? E fazer com que ele se submeta ao exame de DNA. Veja bem, há um conflito aí, uma colisão de direitos humanos, de direitos fundamentais, que no Brasil foram sopesados dessa forma aí, elevando esses daí, colocando em segundo plano o direito à paternidade, certo? Então, não vamos defender aqui de forma apaixonada nenhum dos posicionamentos, certo? Só registrar que existe realmente essa variação aí. Então, por hora era só isso. Muito obrigado.